Homem recebe carta de garçonete e detalhe sutil o atormenta. Deus enviou um sinal que só um coração de pai poderia reconhecer. Se inscreva no canal e me ajude a realizar o sonho de ter 1000 inscritos. Deixe seu like para receber mais vídeos de fé como este. O sol se punha atrás da Lagoa da Pampulha, tingindo o céu de tons laranja e rosa, enquanto o movimento no restaurante de Cecília atingia seu ápice. As mesas estavam cheias, vozes se misturavam ao som de talheres, e a garçonete percorria os corredores com um sorriso ensaiado. Apesar da correria, ela adorava o trabalho. Cada prato servido era uma oportunidade para economizar e, quem sabe, um dia realizar o sonho de abrir seu próprio café. Mas aquela noite prometia ser diferente. Bom, e o Sr. Jorge já chegou, comentou Lucas, o ajudante de cozinha, enquanto passava por Cecília com uma bandeja cheia. Mesa para 2, como sempre. Cecília olhou para a mesa no canto, com vista privilegiada para a lagoa. Lá estava Jorge, sentado com o mesmo olhar vazio e cansado. O homem idoso era um cliente regular e sempre pedia o mesmo, mesa para 2, mesmo nunca acompanhado. A curiosidade dela, sempre latente, finalmente falou mais alto. Com passos firmes, Cecília se aproximou. — Boa noite, Sr. Jorge. Posso trazer o cardápio ou o senhor vai de sempre? Perguntou com um sorriso gentil. Jorge ergueu os olhos cansados, o rosto marcado por rugas profundas e uma expressão de quem carregava o peso do mundo. De sempre, mocinha. Mesa para 2. Pode trazer o pedido. Respondeu em um tom que encerrava o diálogo antes mesmo de começar. Mas Cecília não se afastou. Seu olhar permaneceu fixo nele, analisando as mãos calejadas que descansavam sobre a mesa, os dedos brincando com o guardanapo dobrado. Respirou fundo e arriscou. — Desculpe perguntar, mas por que sempre pede para 2 se nunca tem companhia? Por um momento, Jorge não respondeu. Seus olhos desviaram para a lagoa, onde os reflexos das luzes piscavam suavemente. — Não é da sua conta, menina, disse, mas sua voz estava menos firme do que esperava. Ele parecia dividido entre afastá-la e falar algo que vinha guardando há muito tempo. Cecília hesitou, mas resolveu insistir, puxando uma cadeira e sentando-se à mesa. — Sabe, sou boa em ouvir. E, às vezes, falar ajuda. Desculpe se fui intrometida. Jorge fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem ou paciência. Quando os abriu, parecia derrotado. — Essa mesa não é para mim, é para minha filha, começou ele, a voz áspera e carregada de dor. Ela morreu num acidente de carro, há 3 anos. Eu dirigi naquela noite. Sua garganta apertou, mas ele continuou. Ela sempre sonhou abrir um restaurante como este, sabia? Mas isso nunca vai acontecer. Não por causa de mim. Cecília sentiu um nó na garganta. Jorge, sinto muito. Eu... Não precisa sentir nada. Ele cortou, erguendo uma mão. Eu sou culpado. Eu insisti para que fôssemos. Eu dirigi. E agora ela está morta. É simples assim. Ela tentou encontrar as palavras certas, mas sentiu que qualquer coisa soaria banal. Finalmente, balbuciou. Isso não pode ser só culpa sua. Eu não acredito que ela o culparia. Talvez não acredite porque nunca ouviu gritar meu nome naquele momento, Cecília. Ele rebateu, a voz quebrando. O nome dela soou estranho vindo de seus lábios, como se um véu tivesse sido rompido. Se existe perdão para algo assim, não é para mim. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Cecília queria tocá-lo no ombro, dizer algo reconfortante, mas Jorge levantou a mão novamente, como se quisesse criar uma barreira invisível. Não me peça para falar mais disso, eu já disse demais. Ela acenou com a cabeça, respeitando o pedido, mas algo em seu coração já havia mudado. Não era apenas o peso da história de Jorge que a abalara,
era a certeza de que não podia ignorá-lo. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui, disse suavemente, levantando-se. Ele não respondeu, apenas desviou o olhar de volta para a lagoa, perdido em pensamentos que pareciam não ter fim. Enquanto Cecília caminhava de volta ao balcão, uma decisão já germinava em sua mente. Ela não desistiria de Jorge, mesmo que ele insistisse em se afastar. Havia mais naquela dor do que ele deixava transparecer, e ela faria o que pudesse para ajudá-lo a encontrar algum tipo de paz. E assim, a noite continuou, mas nada parecia igual para Cecília, e na mesa para dois, Jorge permaneceu sozinho, carregando a culpa que recusava compartilhar. O movimento no restaurante finalmente diminuía, e o som dos talheres se acalmava, deixando apenas o murmúrio dos poucos clientes restantes. Cecília recolhia os últimos pratos, enquanto seus olhos, vez ou outra, buscavam a mesa no canto. Jorge havia saído há algum tempo, mas a cadeira vazia e a ausência de um segundo prato pareciam mais carregadas de significado do que nunca. Ela sabia onde ele estaria. Era quase rotina vê-lo caminhar lentamente em direção à Lagoa da Pampulha após o jantar, como se fosse um ritual. Com o avental dobrado sob o braço, Cecília fechou o restaurante e seguiu em direção à margem. A noite estava fresca e o aroma das flores misturava-se ao cheiro úmido da água. Ao longe, as luzes dos postes criavam um reflexo ondulante na superfície da lagoa, mas o que chamou sua atenção foi a silhueta de Jorge sentado em um dos bancos. Ele estava imóvel, olhando fixamente para o horizonte como se tentasse encontrar algo que só ele podia ver. Boa noite, Sr. Jorge, Cecília disse suavemente, aproximando-se. Ele não se virou, mas respondeu com um murmúrio quase inaudível. Boa noite, mocinha. Ela hesitou por um instante, mas sentou-se ao lado dele, respeitando o silêncio. Gosto de vir aqui também. Me ajuda a pensar. Começou, escolhendo as palavras com cuidado. A lagoa é tão calma. Parece ouvir a gente, não acha? Jorge soltou um suspiro pesado, os ombros curvando-se ainda mais. É calma demais. Silêncio demais pode ser um peso, sabia? Às vezes, tudo que você ouve são as vozes na sua cabeça. Cecília olhou para ele de soslaio, tentando decifrar o que ele queria dizer. Vozes podem ser difíceis, eu sei. Especialmente quando vêm da nossa própria culpa, arriscou. Ele riu, mas não havia alegria naquilo. Culpa é pouco para o que eu carrego, Cecília. Era a primeira vez que ele usava o nome dela em uma conversa mais longa. Ele abaixou a cabeça, os dedos entrelaçados. Naquela noite eu tinha pressa, insisti que fôssemos mais rápido. Eu dirigi. E... bem, você sabe o resto. A confissão foi como um golpe, mas Cecília manteve a calma. Isso não faz de você culpado, Jorge. Não de verdade. Acidentes acontecem e... ninguém escolhe uma tragédia. Ela gritou, Cecília. Ele virou-se para ela, os olhos cheios de um brilho contido. No último segundo, ela gritou meu nome, como se estivesse pedindo ajuda. E eu não fiz nada. Só fui o homem que a colocou naquele carro. Cecília sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sabia que palavras não apagariam aquela dor, mas tentou de qualquer forma. Quando perdi meus pais, também me culpei. Eu achava que podia ter feito algo, qualquer coisa para evitar. Mas aprendi que algumas coisas estão além do nosso controle. Jorge sacudiu a cabeça, impaciente. Não tente transformar isso em uma lição de vida, menina. Seus pais morreram por outra razão. Não foi sua pressa, não foi sua escolha. Ela suspirou, percebendo que ele não estava pronto para ouvir. Não é sobre transformar nada, Jorge. É sobre não carregar isso sozinho. Você merece paz, mesmo que ache que não. Ele ficou em silêncio, encarando novamente a água. Depois de alguns minutos, Cecília levantou-se, sentindo que não havia mais o que dizer naquela noite. Se precisar de alguém para conversar, eu estou no restaurante quase todos os dias.
disse, dando passo para trás. Enquanto se afastava, ouviu Jorge murmurar algo. A voz era baixa, mas ela conseguiu captar as palavras. Se ao menos eu pudesse saber que ela me perdoou. Cecília parou, sentindo o peso daquela frase. Não respondeu, mas guardou aquilo em seu coração enquanto caminhava de volta. A brisa da lagoa, acariciando seu rosto. Ela sabia que havia muito mais na dor de Jorge, e isso só reforçava sua decisão. Ela não desistiria dele. O som do sino da porta do restaurante ecoava toda vez que alguém entrava, trazendo junto o calor do dia ou a brisa fresca da noite. Para Cecília, os dias pareciam iguais, uma rotina de sorrisos automáticos, pratos servidos e olhares furtivos em direção à mesa de Jorge. Ele continuava a chegar pontualmente, com o mesmo pedido e a mesma solidão. Mas ultimamente, algo nele parecia diferente. Sua postura estava mais curvada, o olhar mais perdido. O peso que carregava parecia estar lentamente consumindo. Você reparou no Jorge? Perguntou Cecília a Lucas, enquanto buscava um pedido na cozinha. Ele parece pior, mais abatido. Lucas deu de ombros. Ele sempre foi assim. Acho que é o jeito dele. Não adianta tentar mudar. Cecília mordeu o lábio, insatisfeita. Ela sabia que havia mais por trás daquele homem calado, mais do que a dor que ele carregava e nunca compartilhava completamente. Durante a noite, entre um pedido e outro, sua mente trabalhava em formas de alcançar Jorge, de fazê-lo se abrir ou, pelo menos, dar um passo em direção a algo que pudesse aliviar aquele sofrimento. Mais tarde, enquanto servia uma mesa próxima, ouviu a conversa entre dois clientes. Um deles falava sobre como encontrou conforto na fé após perder alguém próximo. Não foi fácil, disse o homem, enquanto mexia no copo de suco. Mas palavras de conforto podem ser como sementes. Talvez elas não façam sentido de imediato, mas, no tempo certo, algo cresce. A ideia atingiu Cecília como um relâmpago. Palavras de conforto. Talvez Jorge não quisesse ouvir diretamente, mas e se pudesse lê-las? E se, aos poucos, elas pudessem penetrar aquela barreira de dor e culpa? Com o coração acelerado, ela decidiu tentar. No dia seguinte escreveria algo simples, algo que plantasse uma semente. Na noite seguinte, enquanto Jorge ocupava sua mesa usual, Cecília entregou seu pedido acompanhando de um pequeno bilhete dobrado. Aqui está, Sr. Jorge. Espero que aproveite. Antes que ele pudesse perguntar, ela se afastou rapidamente. Ele pegou o bilhete com uma sobrancelha arqueada, desdobrando-o com cuidado. A dor nunca dura para sempre quando damos espaço para a esperança. Ele suspirou, balançando a cabeça, palavras bonitas, mas vazias. Ainda assim, ele dobrou o papel e o colocou no bolso. Nos dias que se seguiram, Cecília continuou a incluir bilhetes com os pedidos de Jorge. O perdão não é apenas para os outros, mas para libertar a nós mesmos. Mesmo no fundo do poço, sempre há uma mão pronta para nos erguer. A cada mensagem, Jorge reagia com a mesma expressão mista de gratidão e ceticismo. Ele lia, mas não parecia acreditar. Cecília, o que você está tentando fazer? Perguntou Lucas, ao vê-la dobrar outro bilhete. Ele não vai mudar só porque você está sendo gentil. Talvez não. Cecília respondeu determinada, mas isso não significa que eu não deva tentar. Em uma das noites mais calmas, enquanto limpava a mesa de Jorge, Cecília notou algo que chamou sua atenção. Um pequeno caderno que ele havia deixado cair. Ela o pegou instintivamente, mas antes que pudesse abrir, Jorge voltou à mesa. Ah, isso é meu, disse ele rapidamente, tomando o caderno de suas mãos. Sua expressão estava carregada de algo entre culpa e vergonha. Desculpe, disse Cecília, devolvendo-o sem questionar, mas sua curiosidade foi despertada. O que poderia ser tão importante naquele caderno? Ela notara as páginas cheias de anotações e rabiscos,
como se fosse um lugar onde Jorge despejava seus pensamentos mais íntimos. O caderno parecia conter uma parte dele que ele não queria compartilhar, pelo menos não ainda. Enquanto Jorge saía do restaurante naquela noite, Cecília decidiu algo. Continuaria tentando, mesmo que ele não percebesse ou admitisse. Afinal, palavras, mesmo desacreditadas, ainda tinham o poder de transformar. E aquele caderno, ela tinha certeza, era a chave para compreender o que Jorge guardava tão fundo. A noite estava tranquila, mas carregava uma estranha intensidade no ar. Cecília fechava as portas do restaurante, organizando mentalmente as tarefas do dia seguinte, quando algo chamou sua atenção. Ao longe, próximo à margem da Lagoa da Pampulha, ela viu a silhueta de Jorge. Ele estava ajoelhado, as mãos unidas, a cabeça baixa. A lua, refletida na água calma, parecia iluminar apenas ele, como se o cenário inteiro conspirasse para aquele momento. Movida por uma mistura de curiosidade e preocupação, Cecília caminhou até ele, com passos leves, quase temendo interromper algo sagrado. Quando chegou perto o suficiente, ouviu sua voz. Era um sussurro, mas cheio de emoção, cada palavra pesando como um grito. Deus, por favor, se ela me perdoou, me mostre. Jorge implorava, o timbre rouco e hesitante. Eu sei que não mereço. Sei que fui a razão de tudo, mas só me deixe saber que ela está em paz, que não me odeia por tudo o que aconteceu. Cecília parou, o coração apertado. Aquele homem que sempre se escondia atrás de sua amargura, agora parecia um menino perdido, desamparado diante de algo muito maior que ele. Por um instante, ela quase chamou seu nome, mas algo a impediu. Este era o momento dele, algo íntimo que ela só podia observar. Jorge continuou. Eu tento encontrar respostas, mas é como falar com o vento. Ela merecia mais, merecia tanto, e eu tirei tudo isso dela. Se há algum jeito de eu consertar isso, algum jeito de fazer com que ela me perdoe, por favor, me diga. As palavras saíam entrecortadas, e Cecília percebeu que ele estava chorando. Não era algo exagerado ou dramático, mas um choro contido, de alguém que há muito tempo se recusava a deixar a dor transbordar. A força daquele momento foi esmagadora. Jorge, que sempre negava qualquer abertura, agora estava ali, vulnerável diante de Deus e de si mesmo. Ela deu um passo para trás, as emoções se acumulando dentro dela. Nunca o vira assim. As mensagens que deixava com seus pedidos pareciam ter plantado algo nele, mas claramente não eram o suficiente para quebrar a muralha que o separava do perdão. Havia mais a ser feito. Cecília caminhou silenciosamente de volta ao restaurante, mas seu pensamento estava fixo nele. Jorge não era apenas um homem quebrado, ele era alguém que ainda tinha uma fagulha de esperança, mesmo que pequena. Sua oração provava isso. Ele não havia desistido completamente, e essa era a janela pela qual ela podia alcançá-lo. Quando chegou à porta do restaurante, Cecília olhou uma última vez para Jorge. Ele ainda estava ajoelhado, a cabeça abaixada, murmurando palavras que o vento levava para longe, e então ela decidiu. Intensificaria seus esforços. Ele estava à beira de algo, uma mudança, talvez uma libertação, mas a culpa ainda o prendia como uma corrente. Eu não vou deixar você afundar nisso, Jorge, ela murmurou para si mesma, com os olhos fixos nele. Se você não acredita que pode ser perdoado, então eu vou te mostrar que é possível. A noite seguiu, mas nada parecia igual. Para Cecília, aquele instante havia sido um divisor de águas. E embora Jorge ainda estivesse perdido em sua dor, ela sabia que sua jornada para encontrar paz tinha dado um pequeno, mas crucial passo. No dia seguinte, o som das máquinas de café e os murmúrios dos clientes preenchiam o restaurante, enquanto Cecília passava rapidamente entre as mesas, equilibrando bandejas e anotando pedidos.
Apesar da rotina corrida, sua mente estava sempre focada em Jorge. Os bilhetes que deixava diariamente com seus prams haviam se tornado parte de sua missão. Mesmo que ele não dissesse nada, ela sabia que ele lia cada palavra. Naquela manhã, ela escreveu: "O passado não pode ser mudado, mas o futuro sempre pode ser construído." Dobrou o bilhete com cuidado e o colocou junto ao pedido de Jorge. Quando ele chegou à mesa, como de costume, pegou o papel e o desdobrou, lendo-o com atenção. Ele suspirou como fazia todos os dias, dobrando o bilhete de volta antes de guardá-lo no bolso do casaco. Jorge parecia diferente, ainda carregava a mesma melancolia, mas havia algo novo nele. Talvez menos rigidez nos ombros ou uma expressão ligeiramente mais branda. Ele não comentava nada sobre os bilhetes, mas Cecília sabia que eles estavam começando a deixar marcas, mesmo que ele não admitisse. Mais um dia, mais uma mensagem, perguntou Lucas, observando-a escrever outro bilhete. Sim, pode parecer pouco, mas acho que está funcionando, respondeu Cecília, sem levantar os olhos do papel. Talvez ele nem perceba agora, mas palavras têm poder. Naquela noite, enquanto Jorge sentava à sua mesa habitual, Cecília entregou o prato e o bilhete do dia. Ele desdobrou o papel com a mesma expressão de sempre, mas ao ler, seu rosto congelou por um instante. A mensagem dizia: "Meu pai sempre me dizia que Deus nunca desiste de nós. Ele estava certo, não desista também." Jorge segurou o papel com força, seus olhos fixos na escrita. A frase parecia ecoar em sua mente como uma lembrança esquecida, mas familiar. Ele murmurou quase sem perceber: "Foi o que ela me disse. A última coisa que ela me disse antes de entrar no carro." Suas mãos tremiam levemente. Jorge olhou ao redor do restaurante, como se procurasse alguém que pudesse explicar o bilhete, mas tudo parecia normal. Apenas Cecília, sorrindo para outros clientes e servindo pratos, parecia saber o que havia acontecido. Ele virou o bilhete por reflexo e ficou paralisado. No verso havia um pequeno desenho, um símbolo circular com um coração ao centro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele reconhecia aquele símbolo. Era algo que sua filha costumava desenhar em cartas para ele, algo que ela nunca mostrou a mais ninguém. O mundo pareceu desacelerar. Jorge segurava o bilhete como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, os olhos marejados e o coração acelerado. "Não pode ser uma coincidência", murmurou para si mesmo. Ele respirou fundo, tentando controlar a onda de emoção que o invadia. Na cozinha, Cecília observava de longe. Não sabia o que exatamente o bilhete havia causado, mas viu Jorge enxugar os olhos discretamente com um lenço. Aquilo a encheu de esperança. Talvez finalmente ele estivesse começando a acreditar que havia algo maior trabalhando em sua vida. Quando Jorge deixou o restaurante naquela noite, ele carregava o bilhete dobrado em sua mão, apertando-o como se fosse um talismã. E enquanto caminhava em direção à lagoa, ele sussurrou para si mesmo: Talvez ela esteja tentando me dizer algo. Na manhã seguinte, Jorge entrou no restaurante mais cedo do que o habitual. O ambiente ainda estava tranquilo, com poucos clientes espalhados pelas mesas. Cecília estava ajustando talheres e arrumando guardanapos quando notou a presença dele. O olhar de Jorge era diferente. Havia algo mais suave, quase hesitante. Ele segurava o bilhete do dia anterior nas mãos, já amassado pelos dedos que o apertavam repetidamente. Cecília, chamou ele, sua voz baixa, mas carregada de uma urgência incomum. Ela se aproximou surpresa por ele ter chamado seu nome. Bom dia, Sr. Jorge, tudo bem? Perguntou com um sorriso gentil. Você pode sentar comigo por um momento? Ele apontou para uma mesa no canto. Ela assentiu, sentindo que aquele convite carregava um peso emocional que ele nunca havia permitido antes. Quando se sentaram, Jorge ficou em silêncio por alguns instantes, os olhos fixos no bilhete sobre a mesa. Esse símbolo
no verso, é algo que minha filha desenhava. Não era só um desenho qualquer, era especial para nós. Ninguém mais sabia disso. E aí, de repente ele aparece aqui. Ele olhou para Cecília, a voz embargada. Como você sabia? Cecília hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu não sabia, Jorge. Eu só senti que deveria escrever essa frase. Talvez não seja sobre o que eu sabia, mas sobre o que você precisava receber. Ele assentiu lentamente, as emoções transportando. Eu preciso te contar algo. Sobre o acidente, sobre minha filha, sobre tudo isso. Ele respirou fundo antes de começar. Aquela noite foi culpa minha. Ela queria ficar em casa, mas eu insisti que fôssemos buscar algo. Eu estava apressado, irritado, e foi quando aconteceu. Um motorista atravessou o sinal, mas eu podia ter evitado, sabe? Eu me culpo porque foi minha decisão que a colocou naquele carro. As palavras saíram em um fluxo doloroso, como se fossem espinhos guardados por muito tempo. Ele continuou, as mãos tremendo sobre a mesa. Depois que ela morreu, eu me afastei de tudo, de todos, especialmente de Deus. Como alguém poderia me perdoar? Como Ele poderia me perdoar? Eu deixei a única pessoa que eu amava morrer. Cecília colocou a mão suavemente sobre a dele. Jorge, talvez o perdão não seja sobre merecer, talvez seja sobre receber. Deus não desiste de nós, mesmo quando desistimos dele. Ele a encarou por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, sua voz saiu mais suave. Quando vi aquele símbolo, algo mudou. Não sei explicar. Foi como um sussurro me dizendo que talvez eu não esteja sozinho nisso. Que ela, minha filha, poderia me perdoar. E que talvez Deus também possa. Cecília sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso é um começo, Jorge. Um grande começo. Ele assentiu com um pequeno sorriso triste. Eu quero tentar. Quero encontrar um jeito de fazer as pazes com tudo isso. Com ela. Com Deus. Eu sei que vai levar tempo, mas talvez exista uma chance. Depois de um momento de silêncio, Jorge olhou para Cecília, a voz mais leve. E você, Cecília? Por que se importa tanto? Por que faz tudo isso? Ela corou, um pouco envergonhada. Porque eu sei como é sentir que o mundo está desmoronando e achar que não há saída. Eu perdi meus pais, e se não fosse pela fé, não sei como teria seguido em frente. Ela fez uma pausa antes de continuar. E também porque eu tenho um sonho. Sempre quis abrir meu próprio café, um lugar onde as pessoas possam se sentir acolhidas como em casa. Mas ainda é só um sonho. Jorge inclinou-se para a frente, interessado. Um café? Você seria ótima nisso, sabia? Ela deu um sorriso tímido. Obrigada, mas às vezes parece impossível. Há tantas coisas que precisam acontecer primeiro. Ele segurou o bilhete mais uma vez, alisando o papel. Sabe, talvez ajudar você a realizar esse sonho também seja parte do meu caminho para encontrar paz. Não sei como, mas acho que podemos trabalhar nisso juntos. Cecília sorriu, sentindo uma conexão inesperada entre seus sonhos e o desejo de Jorge por redenção. Naquele momento algo mudou. Não era só Jorge quem havia dado um passo à frente. Os dois, juntos, estavam iniciando algo novo. Era uma manhã fresca em Belo Horizonte e o sol brilhava timidamente entre as nuvens. Cecília, envolvida na rotina do restaurante, mal teve tempo de notar Jorge entrando mais cedo do que de costume. Ele parecia diferente, mais firme, com uma energia que ela ainda não tinha visto nele. Ele foi direto até o balcão, o que chamou sua atenção. Preciso conversar com você, Cecília. Tem um momento? Perguntou Jorge, sua voz séria, mas com um toque de entusiasmo. Claro, Sr. Jorge, aconteceu alguma coisa? Ela respondeu intrigada, enquanto o acompanhava até uma mesa.
Ele esperou até que estivessem sentados para continuar. Eu pensei muito sobre o que você disse, sobre sonhos e seguir em frente, começou ele, mexendo no guardanapo sobre a mesa, e decidi que quero ajudar você a realizar o seu sonho do café. Cecília riu suavemente, achando que ele estava apenas sendo gentil. Obrigada, Jorge, mas isso é algo que eu ainda estou longe de alcançar. É só um sonho por enquanto. Não precisa ser apenas um sonho, respondeu ele, tirando um envelope de dentro do casaco e colocando sobre a mesa. Cecília franziu o senho, hesitante em abri-lo. Vai em frente, veja. Ao abrir o envelope, ela encontrou documentos que descreviam uma pequena loja perto da Lagoa da Pampulha. Simples, mas com potencial. Cecília ficou boquiaberta. O que é isso, Jorge? Você comprou isso? É um local meu que estava fechado há muito tempo. Ele admitiu. Minha situação financeira nunca foi o problema. A verdade é que eu vivi preso na culpa por tanto tempo que nunca soube como usar o que tinha para algo que valesse a pena. Agora vejo uma chance de fazer algo bom e quero que você aceite. Cecília balançou a cabeça, os olhos marejados. Jorge, eu não posso aceitar. É generoso demais. Não seria justo. Não seria justo se você não aceitasse, insistiu ele, com um meio sorriso. Eu quero fazer isso. Preciso fazer isso. Cecília riu emocionada e falou. Eu aceito, mas com uma condição. Qualquer coisa, respondeu Jorge. Você precisa me prometer que vai tomar um café lá todos os dias, de graça por minha conta, disse ela tentando esconder o riso. Cecília riu entre as lágrimas que começaram a cair. Fechado, disse Jorge, e pode deixar que eu vou te ajudar a montar o lugar. Vai ser nosso projeto. A reforma começou na semana seguinte. Juntos, Jorge e Cecília transformaram a pequena loja em algo acolhedor e único. O ambiente foi decorado com detalhes pessoais e toques de simplicidade, paredes de tons claros, prateleiras de madeira com vasos de plantas e uma área especial, com cadeiras confortáveis para quem quisesse apenas relaxar. Durante uma tarde de trabalho, Jorge estava limpando um armário antigo quando encontrou algo que o fez parar. Era uma foto de sua filha, sorrindo, tirada em uma viagem que fizeram juntos anos atrás. Ele ficou paralisado, olhando para o sorriso dela, como se estivesse vendo algo sagrado. Você está bem, Jorge? Cecília perguntou ao notar sua expressão. Ele mostrou a foto, a voz quase inaudível. Isso estava aqui? Eu nem sabia que tinha guardado. Parece um sinal, sabe? Como se ela estivesse dizendo que isso é certo, que está tudo bem. Cecília colocou uma mão em seu ombro. Eu acredito que é, Jorge. Ela ficaria orgulhosa de você. Ele respirou fundo, segurando a foto com cuidado antes de guardá-la no bolso. Aquele momento reforçou sua convicção. Naquela noite ele disse a Cecília, o café não é só para nós, é para ela também. Quero dedicar isso à memória dela, transformar o que foi dor em algo bonito. Cecília assentiu, com lágrimas nos olhos. Então faremos isso, Jorge, juntos. E com isso, o sonho de Cecília se tornou uma homenagem. E o propósito de Jorge ganhou um novo significado. A loja ainda estava longe de ser concluída, mas já era muito mais do que um café. Era um símbolo de renovação e de como a fé podia transformar a dor em algo belo. O aroma de café recém-passado se espalhava pela pequena loja, misturando-se ao som alegre de risadas e conversas baixas. As cadeiras estavam quase todas ocupadas e Cecília corria de uma mesa para outra com um sorriso brilhante. O café havia sido inaugurado naquela manhã e já parecia um sucesso. As prateleiras com bolos caseiros, xícaras de cerâmica artesanal e uma decoração acolhedora encantavam os clientes, que elogiavam o ambiente com entusiasmo.
Jorge, sentado em uma das mesas próximas à janela, observava o movimento. A luz do sol atravessava o vidro, banhando o lugar em um brilho dourado. Ele segurava uma xícara de café com as mãos e, pela primeira vez em anos, sentia algo que quase não reconhecia. Satisfação. Cada detalhe do café refletia a essência de Cecília, simples, acolhedor, cheio de vida. Enquanto ela atendia os clientes, sorrindo e interagindo com todos, Jorge enxergava nela um reflexo de sua filha. Então, o que achou? Cecília perguntou, aproximando-se com um pano de prato sobre o ombro, o rosto corado pelo esforço. Jorge ergueu a xícara em um brinde simbólico. Está perfeito? Mais do que perfeito. Você transformou isso em algo que toca as pessoas, Cecília. Dá para sentir a alma do lugar. Ela sorriu emocionada. Não teria conseguido sem você, Jorge. Isso aqui é tão seu quanto meu. Ele balançou a cabeça, um sorriso discreto nos lábios. Não, isso é seu. Eu só dei um empurrão, mas ver isso acontecer, ver você aqui, isso é tudo o que eu precisava. Enquanto Cecília voltava ao trabalho, Jorge permaneceu sentado, deixando os sons e cheiros do café tomarem conta de seus pensamentos. A culpa que por tanto tempo havia consumido sua alma agora parecia distante. Ele sabia que nunca poderia mudar o passado, mas ajudando Cecília a realizar seu sonho, encontrou uma forma de honrar a memória de sua filha. O peso havia se transformado em propósito. Durante a tarde, Jorge se levantou e caminhou até o quadro na entrada do café, onde uma frase estava gravada em uma placa de madeira. Onde há fé, há redenção e novos começos. E ele passou os dedos pelo texto, sentindo as palavras como uma verdade viva. Aquilo não era apenas um slogan. Era um reflexo do que ele havia vivido. Antes de sair, Jorge pediu um pedaço de papel e uma caneta, sentou-se de volta à mesa e escreveu algumas palavras com cuidado, dobrou o bilhete e chamou Cecília. Isso é para você, disse ele entregando o papel. Cecília abriu o bilhete, lendo em silêncio. Lá estava escrito: Cecília, você me mostrou algo que achei que tinha perdido. A fé. Não sei se mereço o perdão, mas graças a você, aprendi que isso não importa. O que importa é continuar tentando. Obrigado por não desistir de mim. Sua coragem trouxe luz para a minha vida. E agora, este café será um lugar onde essa luz nunca vai se apagar. Com gratidão, Jorge. Ela ergueu os olhos, tocada. Jorge, isso significa tanto para mim. Obrigada. Por tudo. Ele sorriu, sentindo uma paz que não conhecia há anos. Acredite, Cecília, foi você quem fez isso por mim. Enquanto ele saía do café, Jorge olhou para o céu limpo, o coração leve. Sabia que a jornada não estava concluída, mas pela primeira vez sentia que estava no caminho certo. Sua filha, onde quer que estivesse, provavelmente sorria. E agora ele também podia sorrir.